Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu, Deco Marquardt, como host, e do meu lado, Ricardo Barbie. Pô, Deco, já tava com saudade, viu? Furei uns 2, 3 aí, mas Estamos juntos novamente. Estamos juntos novamente, com camisetas diferentes hoje. Pra mostrar o quê? 2 Years tá chegando, né? Tá chegando o nosso evento de 2 anos do TronoCast Podcast. E para esse ano, Cado, temos novidades. Temos o TronoCast Conference. TronoConf 2025. Em inglês ainda, pra ficar chique. Será dia 7 de junho. Já temos local. Já temos local. Igreja Presbiteriana Independente do Estreito, no coração do Estreito. Rua João Cruz Silva, 60. E vamos fazer um tempo incrível. Vai ser uma conferência, então vai começar no meio da tarde até a noite. Vários preleitores do Brasil inteiro convidados. Já tem gente dizendo sim aí. Muita gente. E logo a gente solta a programação. Então, a partir de hoje, a inscrição está disponível. Você pode entrar no nosso Instagram. Instagram. Estragou, não estragou nada. Estragou, mas já voltou. Foi. Instagram do @TronoCast. E lá você vai encontrar um link para se inscrever gratuitamente para esse nosso evento. É isso aí, Deco. Mas hoje temos aqui na nossa mesa ainda mais um grande amigo, parceiro aí do TronoCast. Um cara pequeno. Sim. Nosso pequeno, Vamos falar grande. dele primeiro, né? Pequeno, grande. Antes do convidado, né? Antes do convidado. Pequeno, grande Drogo. Drogo. Olá, tudo bem? Boa noite, muito bom estar aqui com vocês de novo. Tava com saudade já, tava com saudade dessa mesa, sempre muito bom estar aqui com vocês. Pô, que legal ficar sabendo aí agora desse evento de 2 anos do TronoCast. O TronoCast tem sido esse instrumento de Deus aí, né, pra trazer tanta gente bacana, tanta gente relevante. E, pô, fiquei feliz aí com essa divulgação, hein. Já tô confirmado aí, dia 7 vou estar lá, vamos comemorar junto. E que alegria estar nessa mesa aí essa noite, ainda mais com esse convidado especial aqui, hein. Que entrevistado incrível que a gente tem aqui hoje, hein. Que privilégio estar aqui nessa mesa. Ivan, seja bem-vindo, Ivan. Deixa eu apresentar esse cara aqui, posso? Pode, deve. Ivan é meu filho na fé. É um prazer te ter aqui, é um orgulho pra mim. Mas muito mais do que te ter aqui, eu sei que você tomou uma opção por Jesus Cristo, cara. E esse é o melhor presente que eu posso deixar pra qualquer pessoa, né? Você entender isso e tomar isso pra tua vida, pra tua família, pra tua esposa, teus filhos. Então, cara, Deus te abençoe. É um prazer estar aqui. Tô vibrando por dentro aqui em te ver nesse lugar, tá? Orei muito por você e posso te ver aqui. Pra quem não sabe, Ivan se converteu na Páscoa do ano passado, cara. É isso, Ivan? Uau. É isso? 2023? Mas deixa ele contar, né? Deixa ele contar. Vou ficar contando aqui, né? Contar a historinha. Beleza? Ivan, E é aí, uma Deco? honra para nós. Obrigado pela presença, né? Tenho certeza que tu vai compartilhar aqui, vai tocar o coração de muitas pessoas com a tua história. Nós conhecemos, né? Já tivemos a oportunidade de ouvir a tua história e acompanhar, não só ouvir, né, Ricardo? A gente acompanha a tua história e sabe o quanto Deus tem transformado a tua vida, né? Quanto Jesus, de maneira assim sobrenatural, agiu e tem agido na tua história. Bom, obrigado pelo convite, né? Agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, Deco, Ricardo, e eu tenho certeza que a escolha que eu fiz ali na Páscoa, na verdade essa escolha não foi minha, né? Essa escolha foi do Espírito Santo, e foi a melhor que eu já pude fazer na minha vida. Isso eu tenho certeza. Tá aqui hoje. Ivan, tu tá batizado há quanto tempo, Ivan? Tem uns 6 meses, acredito. 6 meses? Não sei se faz isso. Ok. Acho Talvez menos, Talvez menos. acho que é um pouquinho menos. Acho que é uns 5 meses, talvez. Legal, cara. É um exemplo aí pra galera, né? Que recém-convertido já tá aí testemunhando o que Deus fez na sua vida. Ivan, conta um pouquinho da tua vida, cara. De onde é que tu veio? Que cidade que tu veio? De onde é que veio teus pais? Conta um pouquinho da tua história aí. Beleza, vamos lá então. Bom, eu sou natural de Pelotas. Fui batizado na Católica, ali recém-nascido, né? E inclusive a Renata, sua excelentíssima, minha madrinha. Ela que me segurou lá na igreja, me batizou. E aí, a minha história, ela começa, né? Começa nesse batizado na Católica. Eu sei que ali eu fui batizado e fui abençoado. E como a minha avó sempre dizia, sempre tinha um anjo da guarda junto comigo. Eu sempre acreditei muito nisso,
né? Mas a minha história ela é bem longa e por isso que a gente está aqui hoje. Então, o que eu posso trazer assim de ser mais breve, né? Mas durante a minha caminhada eu passei por algumas coisas lá na cidade de Pelotas que me levaram a sempre recorrer, né, a Umbanda, e não a oração, né? Sempre quando tinha alguma coisa, a primeira vez que eu passei por isso eu tinha ali meus 20 anos mais ou menos. Primeira vez que eu me lembro, né, de recorrer a Umbanda foi quando algumas coisas começaram a dar errado na minha vida. Algumas coisas, emprego, dinheiro, alguns desastres, tipo quebra carro, bate o carro, quebra notebook, quebra celular. E aí, né, a recomendação que eu tive foi: vai lá na Umbanda e pede pra te dar um passe. Vai lá pra desfazer, se fizeram alguma coisa pra ti, tal, mas não fala nada. Só vai lá e diz que tu precisa tomar um passe. E ali eu fui, né, na inocência, fui lá, pedi pra tomar um passe. Não deu 2 semanas e as coisas começaram a se resolver. Tá? Realmente, aconteceu. Passaram-se ali uns 7 anos, talvez 8 anos. E eu não tive mais contato com a Umbanda, né? Continuei minha vida trabalhando, né? Fui para o mercado imobiliário, que é onde eu trabalho hoje. Há 13 anos, 11 anos estou no mercado imobiliário. E naquele momento lá em 2009, 2012, foi quando aconteceu. O que aconteceu em 2012 foi esse evento que eu contei, que eu tinha 20 e poucos anos, né? Isso foi quando eu recorri. E aí voltou a acontecer em 2017, ali mais ou menos, 2018. Então eu estava passando por uma transição na minha profissão e também na minha vida, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de algumas coisas. Estava crescendo também na minha profissão. E aí tive alguns percalços, problemas financeiros e tal. E aí sempre, o que aconteceu ali? Aí a recomendação não veio de dentro de casa como havia sido da outra vez, né? A recomendação ela veio do meu ex-sócio, que me recomendou: não, vamos lá, acho que a gente está com alguns problemas e tal, vamos lá na Umbanda comigo. E aí na ocasião eu fui, né? Fui lá e comecei a frequentar como eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei a frequentar e aí o que eu vou dizer para vocês assim, né? Eu comecei a frequentar a Umbanda e comecei a ter o retorno disso. O que acontecia ali? A gente, né, como é que funciona lá? Tu vai lá, tu pede, tu oferta alguma coisa, tu vai, faz um trabalho, né, todo mundo conhece, aqueles pratinhos que ficam na rua com cachaça e comida e tal. E aí tu vai ali e oferta pra entidade e tu pede o que tu quer. E quando tu pede, passa um tempo, passa uma semana, passa 2 semanas e aquilo ali, depende do pedido, claro, né, vai acontecer. Tá? Só que o que eu percebi com o tempo? Que aquilo ali tava perdendo a força. Os pedidos já não funcionavam mais. E mais que isso, né? Porque quando tu vai na Umbanda, tu conversa com a entidade. E a entidade, ela te conta as coisas. Porque no mundo espiritual, né, de acordo com o que eu venho estudando, e aprendendo muito com vocês também, com o Ricardo, que é meu pai na fé, e me levou pro encontro com Jesus, né? O que eu tenho entendido? O mundo espiritual tem acesso, né? Então eles também têm acesso um pouquinho à frente. Então eles conseguem prever algumas coisinhas pequenas, mas não muito à frente. E eles previam, e acontecia. E coisas maiores eles tentavam acertar, mas algumas sim, outras não. E aí eu comecei a duvidar. E quando eu comecei a duvidar, eu comecei a cair também.
Ou seja, eu alavanquei, né? Profissionalmente, pessoalmente, as coisas estavam dando certo. E eu não estou dizendo aqui que tudo é por culpa do mundo espiritual. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer? É que a minha vida ela foi ladeira abaixo e a minha oração, que não existia, na verdade, mas a minha fé, ela era lá na Umbanda. Ela era lá nos trabalhos. Eu ia lá, pedia. Né? Cheguei aí dentro do cemitério, fazer trabalho lá dentro, pedir. Né? E hoje, quando eu me lembro disso, né? Quando eu também já pedi perdão para Deus, já recebi esse perdão, né? Na hora que eu fui pedir, eu já tinha recebido perdão. E isso aí não tem preço. Isso chega a me arrepiar todo, porque isso não é uma coisa que antes eu não tinha. Né? Quando aconteceu, vou avançar um pouquinho, depois a gente volta. Quando aconteceu a minha conversão, que foi na Páscoa, aquele dia ali eu entendi uma coisa, que eu estava salvo. Por quê? Porque até então eu ia lá e eu oferecia, eu te dou um copo de cachaça e tu me salva. Eu fui para Deus, eu não dei nada. Eu estava simplesmente quebrado. No outro dia eu não tinha como pagar minhas contas. Só que eu saí daquele dia ali e eu simplesmente olhei pra Jéssica e eu falei, amor, pode ficar tranquila, tá tudo resolvido. Mas como a gente não... Não, tá bem. Ela disse, tá bem. Por quê? Porque eu orei na igreja e eu recebi na hora a resposta. E a resposta veio no meu ouvido, veio na minha cabeça. Então, por que eu quis avançar? Porque isso tu não vai encontrar do outro lado. E o que é o outro lado, quando eu me refiro? Né? O outro lado é que a maioria das pessoas que está lá, e isso eu falo assim porque apesar de eu ficar lá uns 5 anos, que eu fiquei na Umbanda, e no penúltimo ano eu estava frequentando pelo menos umas 2 vezes por mês, apesar de eu estar lá, eu sempre fui muito curioso. Então eu perguntava para as pessoas, mas quem é que está acima de vocês? Eu perguntava para as entidades. E nunca me respondiam exatamente. Até que eu cheguei no dono da casa, já perto de sair da casa, e ele me respondeu. Ele me respondeu. Sabe o que ele me respondeu? Que era o Beelzebub. Eu disse, como assim o Beelzebub? Quem é o Beelzebub? Eu disse, tá. Cara, aquilo ali me assustou de uma tal forma que dali eu não voltei mais. O dono do terreiro chegou a te dizer isso? Sim. Cara, que interessante. Muito interessante. Com todas as letras. O dono do terreiro, a entidade. Não ele possesso ali. Ele, a entidade. Quando estava baixada ali nele. Ah, tá. Aí tá. Aqui. Entendi. E aí, depois a gente entende que, na verdade, aquela entidade ali, ela nada mais é do que um demônio, né? Uhum. Mas isso a gente aprende depois que começa a estudar sobre o que realmente está por trás. Então, quando tu entende que, se tu perguntar para a maioria das pessoas, 95% das pessoas que frequentam a Umbanda, elas vão te dizer que elas oram para Deus. Elas não sabem quem é que está por trás. Uhum. E elas são normalmente pessoal mais humilde e não procura saber o que está acontecendo ali. Por quê? Porque tu pede para que amanhã tu tenha dinheiro para pagar uma conta lá na Umbanda. E amanhã tu chega lá e tu tem dinheiro para pagar uma conta. Só que tu te esquece todo o peso que vem por trás disso. Porque tu é cobrado na saúde. A maioria das pessoas lá tem bastante problema de saúde. Tu é cobrado na família, que gera intriga, né? O que acontece lá dentro é muito triste, assim, porque sempre quando tu chega, a primeira coisa que alguém vem te dizer é: fulano fez alguma coisa contra ti. E aí tu vai lá pra quê? Pra te defender. Uhum. Como é que eles vendem pra quem não quer fazer mal? Que era eu, no caso. Eu nunca quis fazer mal pra ninguém. Como é que eles me vendiam a ideia de estar lá? Faz só um trabalho de proteção. Te protege. Não precisa fazer mal pra ninguém. E quando é que eles me perderam?
quando eles falaram para mim, porque tinham, teoricamente, né, tinha uma pessoa atacando muito com outros trabalhos e fazendo, eles me venderam a ideia de que eu deveria fazer um trabalho para fazer mal para essa pessoa. E na mesma hora eu indaguei, eu digo, como assim fazer mal, se vocês não fazem mal? Vocês dizem que são uma... Como é que eles dizem? Branca, né? A linha branca. Não existe isso, pessoal. Não existe linha branca e linha preta. Quem acredita nisso não existe. A linha é toda igual. A entidade que está lá, o demônio que está lá por trás, ele quer fazer o mal, só que ele te usa para dizer que ele está fazendo bem. E na verdade ele está fazendo mal sempre, de uma forma ou de outra. Então como é que eles vendem? Eles vendem nesse formato. É isso que eu vivi lá dentro, que eu vi. Então quando tu conta para uma pessoa e tu começa a contar para ela que o que está por trás é demônio, é o inimigo, e aí a gente pode falar, é o inimigo que está lá por trás. Porque agora a gente vai chegar na parte que o inimigo ataca, né? Então o que aconteceu aí? Chegou um momento em que eu mudei para cá, para Florianópolis, que faz 1 ano e meio, né? Foi em outubro, dia 12 de outubro, dia da criança. E aí, desse momento em diante, graças a Deus e graças a ti e ao Deco também, que sempre, né, sempre presente, a gente começou a frequentar a igreja. Né? Como eu disse um dia, eu disse, foi tu que me levou, e tu me disse, não, eu nunca te convidei. Eu digo, mas o fato de vocês estarem bem, tá transmitindo não só a fé, né? Transmitindo essa bondade e essa transparência, nos levou até lá. E não só nos levou até lá, como nos fez ficar lá. Então, de outubro para frente, foi mudança, até chegar a Páscoa. Quando chegou na Páscoa, que foi basicamente 6 meses depois, eu realmente, aquele dia, eu senti o Espírito Santo que chegou em mim. E o que aconteceu ali? Daquele momento em diante, quando eu senti a minha conversão, aí começou a batalha. Essa batalha, ela é espiritual. Ela vem de tudo que é lado. Então, ela vem em casa, com a família, onde há uma irritação, às vezes, no ar, que tu não sabe de onde que vem. Ela vem, né, da Helena, que é minha filha. Ela vem... Então, assim, da onde que vem tudo isso? Ela vem de tudo que é lado. E aí começou a batalha. A batalha, ela começou em sonho. Ela veio dentro de casa, né? Ela veio daí, aonde teve uma batalha muito forte. Foi no dia que a gente marcou de eu começar a frequentar o grupo discipulado. Então, que houve o convite, né, de vocês. E vocês me convidaram para fazer parte. E o primeiro não teve. A primeira quinta que a gente marcou não teve. Aí a segunda quinta a gente marcou, né? Tudo certo para ter. E aí faltou luz em São José inteira. Vocês lembram disso? Lembro como se fosse ontem. Eu lembro até o que aconteceu. Deixa eu posso falar um pouquinho? Pode. Esse episódio, cara, eu tava trabalhando na minha empresa, que era relativamente longe da minha casa, assim, porque tem bastante trânsito e tal. E alguém me mandou uma mensagem, não lembro se foi minha esposa, se foi o próprio Ivan. Falou, olha, não tem luz aqui em São José inteira, vai ter o GD? Essa foi a pergunta. Eu falei assim, vai ter. Vai ter o GD hoje, vai ser em casa. Nem que a galera saia daí junta e vá para algum lugar, mas nós vamos fazer. E aí eu falei, então vamos orar. E eu fui orando no carro, cara. Vim orando no carro, aquela fila. Eu vim orando no carro. Numa hora, o Espírito Santo me comoveu assim e falou, isso é batalha espiritual. Guerreia, expulsa demônio, porque é ação do inimigo. E aí eu comecei, pá, fogo do céu caiu naquele carro ali, saiu brilhando, né? Demônio sai daqui, tá atrapalhando, te expus o nome de Jesus. Eu fui guerreando. Nome de Jesus, amém. Nome de Jesus, amém. Vem a mensagem do Ivan, voltou a luz. Esse foi o meu lado da história. Aí, conta o teu lado da história agora. Foi um tempão, né? Esse tempo aí, vai. Esse tempo foi 1 hora, eu acho, né? Foi um tempão. Então, eu mandei essa mensagem, realmente. Mandei pro Ricardo. Eu digo, cara, como é que a gente vai fazer o GD, né? Vai ter. Eu disse, tá bom, então vai ter. Aí, eu me lembrei, eu digo, eu não fiz uma coisa.
Eu já tinha me convertido, eu já não frequentava mais a Umbanda há muito tempo, desde que eu saí de Pelotas, né? Mas o que aconteceu naquele momento? Então, me lembrei de uma coisa, eu preciso encerrar o meu ciclo lá na Umbanda. Eu preciso dizer pro dono lá da terreira que eu tô fora. Aí eu liguei. Desci do apartamento, que nós estávamos eu e a Renata ali. Desci do apartamento e liguei. Quando eu liguei, aí eu falei com ele, eu digo, encerra. Ele me perguntou, tu tem certeza? Eu digo, sim, eu aceitei Jesus na minha vida e eu tô encerrando qualquer ciclo que tem aí, que tu tiver aí, pode botar fora, eu tô encerrando com vocês. Ivan, tu tava em São José, Tava aqui. aí tu ligou por telefone Isso. pro dono do terreiro lá em Pelotas. Aham. Certo, entendi. Essa foi a primeira ligação, tá? Encerrei. Legal. Aí eu subi de volta pro apartamento, tá? O que tinha acontecido nesse momento? Tinha voltado a luz de São José e ainda não tinha voltado a luz na quadra. Certo. Só na nossa quadra. Tinha voltado todo o resto. Beleza. Aí eu tava subindo de volta e eu digo, me lembrei de outra coisa. Eu tinha feito, não era obrigação que chama, um outro negócio lá que eles falam. Eu tinha feito em outra casa, em Caxias do Sul. Me lembrei disso, desci de volta, peguei o telefone e liguei pro outro dono da casa. Aí liguei pro dono da casa lá de Caxias, e disse, quero encerrar, eu aceitei Jesus na minha vida e eu tô encerrando o ciclo dentro da Umbanda, agora eu acredito só em Jesus e para mim é suficiente. Foi muito solícito, tudo certo. Quando eu subi de volta, a luz tinha voltado. Quando eu subi de volta, a luz tinha voltado. Né? E naquele momento eu ainda estava aprendendo, né? Eu sou, como vocês dizem, eu sou um bebê na fé. Então eu orei, sim, em nome de Jesus, eu disse, em nome de Jesus, eu quero encerrar esse ciclo. Foi uma oração muito rápida, mas foi a primeira vez assim que eu realmente entendi como era orar com esse nome, né? Com o nome de Jesus, orar em nome de Deus, em nome de Jesus eu oro. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. E cara, funcionou. É uma força descomunal, né? Então, o que aconteceu ali? Tivemos o GD, tudo certo, mas aí a gente venceu essa batalha nesse dia, mas era apenas o começo. Então, a gente teve algumas batalhas em casa, né, que até um dia eu mandei mensagem pro Ricardo, digo, Ricardo, tá acontecendo tal e tal coisa aqui, que era, né, a Heleninha tava muito brava, né, acho que sim. Eu não me lembro exatamente. Eu tava gritando com vocês e tal. Lembrei. Foi uma semana de recorrência, onde ela não queria orar. Sentava na mesa, levantava, brava, e xingava, e não queria comer. E aí de noite, acordava toda noite. E isso aconteceu 3, 4 dias seguidos. Eu digo, não é normal isso. Isso não é normal, isso é batalha espiritual. Na hora eu identifiquei, até pelas conversas que eu já tinha tido com o Ricardo, né? E eu digo, é batalha espiritual, vamos orar. Aí eu e a Jéssica oramos, e ele estava me atacando em sonho também, vinha à noite, não deixava eu dormir toda noite. E aí veio o que aconteceu ali, eu comecei a entender, porque eu sempre enxerguei na sombra, na escuridão, eu enxergava mais escuridão, eu enxergava uma entidade. Eu por muitas vezes eu enxerguei isso, né? Inclusive, voltando em Pelotas, aí, vamos voltar um pouquinho, porque teve um caso que aconteceu 2 vezes seguidas em pouquíssimo tempo, e foi bem naquela época da minha transação ali, um pouquinho antes de eu vir morar em outubro de 2023, acho que uns 4, 5 meses antes, tive um caso que eu enxerguei antes de dormir, a entidade, ela estava me incomodando, né? Só que eu não sabia, até então eu não sabia o que era. E aí à noite ela me jogou da cama. Eu caí de costa no chão,
E eu achei que era uma insônia. Né? Só que aí aconteceu de novo, foram duas vezes que me derrubou da cama. Só que eu não sabia o que era. Então, quando aconteceu de novo, eu enxerguei, mas graças a Deus e graças a Jesus que eu já estava salvo, ela não conseguiu tocar em mim naquele momento, né? Porque o que aconteceu ali nessa semana, voltamos aqui agora para logo em seguida do GD. Naquela semana ali da batalha espiritual, essa sombra, essa escuridão, ela veio à noite, veio tanto para mim, acho que eu não me lembro se apareceu acho que para Jéssica não, mas veio para mim, apareceu para mim na noite, no quarto, eu orei, eu pedi para que afastasse, mas ali eu não tinha feito ainda como é que eu posso dizer assim, eu não tinha confessado tudo que eu deveria confessar. Eu não tinha fechado todas as portas, como diz o pastor Juliano, né? E eu precisava fechar essas portas. Quebrar todos os ciclos, fechar todas as portas. Exatamente. Então, assim, naquele momento eu não sabia disso ainda. Então, ali foi a entidade apareceu, me incomodou em sonho, veio, não deixava eu dormir, aparecia. E aí eu entendi quem era que estava aparecendo. Porque lá na terreira tem as entidades, né? São nomeadas. Tem várias entidades. E aqui teoricamente chegava em mim era o Caveira. E eu enxerguei o Caveira, sentado na ponta da minha cama. E ali eu orei muito, pedi para Jesus, não aconteceu nada. Consegui dormir, a gente conseguiu com oração, em nome de Jesus, com a fé, a gente conseguiu vencer naquela semana. Só que a batalha, ela dura por muito tempo e dura até hoje, né? Hoje com muito mais... a gente tem que estar sempre atento, mas assim, hoje ele não consegue chegar mais em nós. Porque a gente está protegido, a gente tem autoridade. A gente tem autoridade em nome de Jesus, a gente espanta ele. A gente percebe ele na hora, né? Se ele tenta chegar, a gente sabe que ele está chegando. Tanto eu quanto a Jéssica, a gente já sabe disso. Por quê? De tanto estudar e presenciar, e a oração, ela nos faz isso. Tá na presença do Espírito Santo, não deixa ele chegar. Então, a batalha maior que a gente enfrentou foi o quê? No momento de fraqueza. Que foi, em seguida, quando deu a enchente no Rio Grande do Sul. Aí eu me arrepiei todo agora. A gente foi para Gramado. Então a enchente no Rio Grande do Sul foi em... Junho, né? Foi próximo do Dia das Mães, ali, em maio. Maio? Foi em final de abril, 1º né? de maio, na verdade, né? Que estourou mesmo. Assim. Ah, foi maio. Tu vê que as datas foram muito Abril, próximas, maio, né? Verdade, Olha só, muito perto. Páscoa, conversão, ataque no GD, foi tudo muito próximo, assim. E aí a gente foi, então, para Gramado e ficamos presos lá, não conseguimos sair. Então a gente estava naquele desespero, a Helena estava em Pelotas, né? E a gente não conseguia ir a Pelotas, meus pais em Canoas, a nossa casa em Florianópolis, a gente não conseguia sair de Gramado. E aí naquela noite a gente fez uma coisa que não é mais um hábito, assim, vamos olhar um filme e tal, na sala. Aí ficamos olhando na sala, um sofá desconfortável, e daqui a pouco a gente pegou no sono ali. E aí, o que eu me lembro? De repente eu me acordo, né? E aí já tô... Se eu bem me lembro, eu estava sentado, eu acho. E a Jéssica estava apavorada, porque ela estava orando há bastante tempo para expulsar o demônio que tinha tomado conta de mim. E quando foi? Foi no momento de fraqueza. Foi no momento que a gente não orou antes de dormir. A gente estava olhando TV. Então a gente se distraiu e ele chegou. O Caveira chegou, né? A gente acha que foi um demônio. Vamos lá. Não vamos nomear aqui, né? Foi um demônio. O demônio chegou ali e tomou conta do meu corpo, porque essa porta estava aberta. Então ele tomou conta e a Jéssica, graças a Deus e graças a palavra de Jesus, a gente, um dia antes,
eu tinha perguntado pro Ricardo, se acontecer uma possessão, o que a gente faz? Tu tem que orar em nome de Jesus, cara, só isso. Em nome de Jesus, tu pede pra ele ir embora. Um dia antes. É verdade. Eu lembro que o Ivan disse assim, Ricardo, a gente conversou esses dias, tu pode me mandar aquela oração que tu mandou? Eu falei, cara, não tem oração, cara. É espontâneo, é tua fé e autoridade em nome de Jesus. Tu ordena e em nome de Jesus. Não é tu, não é teu poder. O poder vem dele. E toca pau, velho. Dá ordem e é isso aí. Eu lembro que eu falei isso pra ti, pro telefone, né? Porque tu já tava lá em Gramado. Sim, já tava lá. Parece que ele sabia já. E aí, ali, quando eu acordei, a Jéssica já tinha orado, já tinha mandado embora. Só que, como que ela percebeu que era o demônio? Eu comecei a rir. Isso eu não me lembro, tá? Isso é ela contando. Eu não me lembro. Eu comecei a rir e a risada não era minha. A risada era outra. A risada era uma risada meio macabra, assim. E aí ela percebeu e começou a orar. Né? Começou a orar e conseguiu mandar embora. Então ali ela expulsou. E o que eu percebi? Né? Que a gente precisava se proteger contra esses ataques, porque estava demais. Né? Mesmo assim, na noite seguinte, ele voltou, tentou atacar de novo, só que ele não conseguiu tomar posse, né, do meu corpo, porque eu já tinha me protegido, tinha feito oração e tinha protegido o ambiente também. Fiz uma oração pro ambiente. Eu digo, em nome de Jesus, eu faço aqui uma cortina para que não me enxergue, para que não me veja, para que não chegue até aqui. Não vai conseguir tomar posse, não vai conseguir chegar aqui, não vai conseguir nos enxergar. Então eu fiz ali essa oração para tentar nos proteger o máximo possível. Eu, aprendendo, né? Eu vou fazer do jeito que eu vim, né? Eu não sei fazer. Eu vou fazer do jeito que eu achar que funciona. É a minha fé que vai funcionar, né? Tem uma coisa que o Fabrício fala. O Fabrício Fucarrori falou para mim que assim, Ivan, tu tinha dificuldade de acreditar nas coisas? Eu disse, sim. Então, cara, todo esse caminho que tu percorreu, na verdade, Deus já sabia esse caminho que tu estava percorrendo. Não foi por acaso. Ele fez não é que ele fez tu ter fé antes, mas tu teve fé antes na coisa errada, agora tu tem uma fé em Jesus com muito mais do que tu teria se não tivesse passado por isso. Muito mais profundidade. E faz muito sentido, né? Sim. Porque eu tenho certeza que se eu começasse acreditando em Jesus, eu não ia ter a fé que eu tenho hoje. Porque tu imagina eu acreditar lá na coisa errada, saber que funcionava, entre aspas, chegar no fundo do poço, e aí eu, quebrado, que é como a gente chega, quebrantado, né, para Jesus, sem nada para oferecer, simplesmente uma oração, e ele agarra no colo, ele deita, ele faz dormir, ele acalma o coração, ele acalma a mente, ele faz tu respirar. Isso aí Então, essa fé foi o que começou a fé e a oração, todos os dias, foi o que começaram a fazer com que a gente vencesse a batalha a cada dia que passasse. E dali não parou, né? Depois teve batalha entre nós dentro de casa, o casal. Só que é tão legal isso, porque quanto mais tu estuda a Bíblia, que é o nosso manual, né? Quanto mais tu estuda o que Jesus ensina, fica mais fácil tu saber quando o inimigo está te atacando. É um discernimento. Sabe na hora, né? Não, mas tu olha assim, daqui a pouco tu tá com uma raiva e tu não sabe de onde vem. Aí tu começa a pensar, não, mas para aí. Aí tu já fala na hora, né? Teve um dia que eu olhei assim, amor, tu tá com raiva de mim? Tô. E tu sabe por quê? Não. Pois é, eu também. Vamos orar. Ivan, olhando assim para a tua trajetória, né? E aí, quando tu começou a falar da tua experiência, tu disse assim, não, eu estava num momento difícil, né? E né, tem bastante gente, creio eu, nos vendo, nos ouvindo. Momentos difíceis todos têm, né? Quem está nos ouvindo tem, nós aqui na mesa temos, né? E o que de fato te fez buscar aquelas coisas? Foram os momentos difíceis? Foi a angústia? Foi a necessidade de tentar resolver naquele momento a circunstância? Foi a resposta. Tu nunca ia lá para agradecer? Hã? Nunca ia lá para agradecer, não? Não. Pra pedir. Ia para pedir. Pra agradecer, não. Da onde vem, né?
Porque assim, por que eu tô perguntando isso? Porque essas lutas acabaram? Né? Não. Então qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? Se as lutas não acabaram, e aí tem muito do que tu falou agora, e eu fui buscar a palavra para ler, tem muito do que tu falou agora, que diz assim, que está lá em Filipenses 4:7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a gente não consegue nem entender. Ela excede o nosso entendimento. Porque as dificuldades continuam, os nossos desafios continuam, mas a compreensão e a fé de que a gente está dentro de um Deus que nos guarda, que tem uma promessa para nós, entende? Tu vai agir de outra forma. Tu não vai querer simplesmente buscar para resolver os teus problemas, mas tu vai viver com uma paz, mesmo no meio das dificuldades. Exatamente. É assim que eu vejo a tua vida. Assim que eu vejo a nossa vida. Porque a gente também está nesse meio, né? Eu estava aqui, me veio na mente uma palavra e eu estava procurando aqui, que era em João, mas não sabia onde é que estava o endereço. Achei, é João 8:32, 31 e 32. E fala assim, ó, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade. Eu vejo isso, a vida do Ivan, completamente. Porque parecia verdade lá, né? Aí que tá, parecia verdade lá. Eu respeito muito a fé das pessoas. Eu tenho amigos que ainda frequentam a Umbanda e o Candomblé. Amigos legais, gente boa. Gente que quer o bem. Gente que não faz mal pra ninguém. Já até acho que comentei isso aqui. Gente trabalhadora. Na minha empresa tem gente assim. Guris bons, de verdade. Mas a fé deles é aquela lá. Eu respeito eles, mas Eles estão sendo enganados. eu creio que eles estão sendo enganados. Porque quando eu vejo isso aqui, porque qual é a diferença? O Ivan ia lá, buscava, eles até ganhavam, mas sempre tinha um preço. Sempre tinha um preço. Tanto na hora, quanto depois. Quando o Ivan se converteu, e a verdade libertou ele da mentira. Dessa mentira. E aí, apareceu para ele o verdadeiro caveira. E quem é a identidade real, a identidade fingindo ser boazinha lá para atender as vontades pessoais dele. Se mostrou quem que é de verdade. E se ele fosse uma entidade poderosíssima e fosse a verdade, por que o nome de Jesus não é suficiente para ele fugir? Por que ele foge com o nome de Jesus? Por que ele não consegue mais invadir a vida do Ivan? Por quê? Porque essa é a verdade. Jesus é a verdade. O caveira também é verdade, mas a verdade é que o caveira é um demônio expulso do céu e submisso a Jesus Cristo. Essa é a verdade. E quem conhece essa verdade está liberto. Uhum. E o preço que tu falou já foi pago. O preço foi pago. O preço Jesus já tá pagou esse pago. preço por nós. É isso aí. Eu lembro de outras pessoas que falaram sobre, né, essas religiões e elas falavam isso, né? Eles são reais. É uma verdade. Só que lá, eu acho que até a Linária falou isso, né? Ele dá com uma mão, né? Lembra dessa expressão dela? Sim, ela falou. Mas com a outra, ele toma. É isso aí. Jesus, ele dá e liberta, né? E vai, né? E vai. A tua fé te salvou, a minha verdade te liberta. E isso é realmente transformador. Ivan, eu tenho conversado com muitos pastores, pastores de jovens, e eles têm falado de várias cidades, de estados diferentes, e eles têm falado que a Umbanda tem sido um fenômeno entre os jovens. Muitos jovens têm se convertido à Umbanda. Você que viveu isso, e foi interessante você dizer que a sua experiência começou e se intensificou na juventude, lá pelos 20 anos, quando você estava aflito, cheio de situações a resolver. Você acha que realmente os jovens eles procuram a Umbanda ou outras religiões dessas matrizes justamente por essa promessa de que lá eles vão conseguir um caminho fácil para solução dos seus problemas,
numa religião que às vezes não requer tantas regras, ou, né, alguma coisa desse tipo, ou talvez a questão da vingança, alguém fez alguma coisa com você, vem aqui e faça alguma coisa contra ela, você acha que é isso? Ou você acha que tem algum outro fator mais atrativo para a juventude? A maioria, Drogo, que eu vejo, tá, que eu vejo lá, os jovens que chegam até lá, eles são levados normalmente pela própria mãe. Ou pelo Caramba. pai, ou Meu pela Deus. uma tia, Uhum. tá? A maioria deles chegam pela família. Não são por amigos. Influência familiar. Influência familiar, tá? Então, o que leva o jovem até lá? Primeiro, a influência familiar. Segundo, Entendi. ele não, assim como eu, ele não conhece ele não conhece essa graça, né? A graça de Deus que te dá e não te cobra nada. Então, a vida, desde sempre, ela te ensina que tu deve, tu vai dar e tu vai receber, e tu Você sempre tá tem sempre em saldo devedor. sempre em saldo devedor. E lá é assim. Então, nada mais é do que a naturalidade da vida para eles, assim Entendi. como foi para mim. Então, quando o jovem tá lá e o jovem, a maioria, né, pelo menos não conhece esse estudo, não tem não tem essa sabedoria, fica muito fácil tu convencer ele, porque qualquer coisa que tu fale, assim como falaram para mim que fulano fez isso aqui contra ti, ou ciclano fez isso aqui contra ti, e aí tu tem que te proteger, tu não precisa fazer mal e tal, mas é isso que convence eles. É esse fator de estar protegido. Então, assim, como é que eu me protejo? Como é que eu vou me proteger contra o fulano lá que quer meu mal, né? Eles falam muito sobre inveja, né? Sobre ganhos também financeiros, é o ponto mais forte que eles tocam, Imagina. né? E aí eu vou trazer até uma história aqui que aconteceu comigo e foi um dos fatores, para não dizer o que mais me segurou lá, mas eu acredito que foi, quando eu trouxe uma dor familiar, tá? Por quê? A minha mãe, ela estava com uma doença na época, que era... Como é que é o nome, cara? Enfim, ela não tinha cura, tá? Não era nada que fosse levar ela ao óbito, mas limitava a alimentação, tudo mais. Ela estava perdendo peso, então estava passando por problemas sérios. Certo. Foi em médicos, tentou a cura várias vezes, não conseguiu. E eu fui lá na terreira, eu disse, tá acontecendo isso e tal. Não, vamos fazer um trabalho. Cara, eu posso dizer assim com clareza, foi a vez que eu mais tive fé lá dentro para resolver alguma coisa. E resolveu. Olha. Mas o que resolveu? Foi o que eu fiz ali ou foi a minha fé? Agora eu entendo. Só que o que eles fizeram com aquilo ali? Eles me seguraram por muito tempo. 2, 3 anos depois daquela cura, eu ainda ficava pensando, eu digo, mas cara, se eles conseguiram curar minha mãe, eles também conseguem fazer outras coisas, né? Então, e o que começou a gerar muita desconfiança em mim, que era o seguinte, esse entendimento de que Jesus não me cobra, eu tinha. Só que eu não usava ele. Eu sabia lá no fundo que Jesus não me cobrava. E tinha uma coisa que todas as pessoas de dentro da terreira, acontecia sempre na segunda à noite, tá? A que eu frequentava, era segunda à noite. E todas as pessoas ficavam até 3, 4 horas da manhã lá, fumando, bebendo, e não era pouco, tá? Era 2 garrafas de cachaça cada um, e uma carteira de cigarro. Tu imagina toda segunda-feira isso, como é que eu trabalho na terça? Eu chegava lá e eu dizia, eu não fico depois das 11, meia-noite, eu tô indo embora. E o pai da casa, ele me tratava como se eu fosse alguém, tipo, superior. Não, o Ivan é tratamento diferente, ele pode ir embora. Por que eu quero dizer isso? Tá? Porque quando tu chega na terreira, quando tu tá na igreja, né, inclusive na católica, se tu não quer ficar, tu não quer fazer,
Hoje eu não quero ficar para oração, enfim. Não quero fazer aquilo ali. Tu vai embora, tá tudo certo. Na terreira, não. O que eles fazem? Eles te obrigam, não é nem entre aspas, eles te obrigam a ficar ali. Não, se tu não ficar, eles te ameaçam. Olha. Acho que isso eu não tinha contado ainda. Então, assim, o que eu trazia muito com o meu ex-sócio que frequentava, e eu fazia essas indagações para ele. Eu dizia, cara, se eu sou obrigado a ir num lugar, isso não é natural, né? Por que eu sou obrigado a ficar lá para fumar e beber até as 3 da manhã, cara? Isso não faz sentido nenhum para mim. E eu não ficava, eu não fumava e não bebia. Imagina beber numa segunda-feira. Não fazia? Aquilo ali sempre me gerou desconfiança, mas como o resto funcionava, eu ficava. E a mesma coisa, Drogo, respondendo a tua pergunta mais a fundo, Sim. é para os jovens. Porque muitos jovens, eles vão lá, e aí tem a tal da linha branca, tem umas que funcionam até às 8 da noite. Ah, não, a gente não vai até de madrugada. Eles têm até argumento, eles têm argumento para tudo. Tudo eles têm argumento. Então, assim, quando tu tá lá, eles te convencem de qualquer forma. Tem uma coisa que ele fazia, cara, que o demônio fazia comigo, que era incrível. E aí eu descobri isso quando eu conversei com o pastor Juliano. Porque eu contei pro Juliano o seguinte, eu disse, pastor, eu não entendo o seguinte, eu frequentei durante 3 anos... Juliano? Tô perguntando se era o Gilberto ou o Juliano, pastor. Não, o Gilberto eu não conheci Gilberto pessoalmente. Missionário, Eu só assisti Pastor Juliano o vai trono, falar sobre o podcast dele eu assisti. Mas o Juliano, cara, o que eu perguntei pro Juliano? Juliano, eu fiquei frequentando durante, falei 3 anos, 5 anos, a Umbanda, e o Caveira, ele chegou em mim uma vez só. E ele disse assim, Ivan, e enquanto ele não chegava, tu tava fazendo o quê? Eu tava na minha cabeça pedindo pra ele chegar, porque todos os outros recebiam a entidade, e eu não, cara, eu era o único que não recebia na Umbanda inteira. Ele disse, na verdade, ele tava junto contigo já, e ele fazia tu pensar que ele não tava, mas ele já tava ali. E ele tava te enganando. E quando é que eu percebi que ele tava me enganando realmente, assim, nesse ponto, quando ele tomou conta do meu corpo sem eu pedir, que foi quando a Jéssica teve que intervir. Vocês entendem que... Olha como ele engana o tempo inteiro. E é isso aí o tempo inteiro, né? Quando ele te fala que porque daí tem os búzios lá, né? Vai lá, joga, búzios é da Umbanda. Aí tem búzios, tem um outro negócio lá, tem um monte de joguinho lá que eles fazem aquelas pedrinhas pra prever o futuro. Aí tu vai ali, joga e ele vai te dizendo o que vai acontecer. Aí depois tu encontra o terreiro à noite e ele te confirma o que vai acontecer. E aí passa um mês e acontece ou não acontece. Aí, tipo, não aconteceu por causa disso e disso e disso, porque tu define o teu... Enfim, né? Ô Ivan, o que o Ivan sentia neste momento? Qual era o sentimento do Ivan? Isso aí e qual é o sentimento hoje? Né? O que dá para comparar de como tu se sentia, né? O que estava no teu coração naquele momento e o que está hoje? Palavra que define o antes e o agora. Antes era escuridão. Antes era angústia. Tu se sentia oprimido? Com certeza. Sentia que estava sempre em débito. Estava sempre devendo. E não tinha a quem recorrer. Por mais que a gente tenha, né, familiares, tenha pai, tenha mãe, tem momentos que a gente está sozinho. Não é que eu estou sozinho na vida, mas eu estou sozinho. E esse era o Ivan antes. E o Ivan hoje, tem uma coisa que acontece, cara, eu contei isso esses dias, quando dei até o depoimento na igreja, que quando eu oro e realmente eu me entrego, como eu fiz, às vezes acontece vários dias seguidos, e cada vez tem acontecido mais, simplesmente desce uma claridade, eu estou de olho fechado. E sabe o que eu me lembro disso? Que antes era uma escuridão todos os dias. Porque eu olhava para a ponta da cama e às vezes eu olhava para o teto. Tinha uma época que tinha uma entidade que ficava me assombrando lá no teto, no canto, assim. Ó. Quando eu viajava para Porto Alegre toda semana, aí no domingo, antes de eu viajar, aquela coisa vinha lá e ficava lá no canto me olhando.
E eu ficava assim, olhando. Aí eu tentava dormir e não conseguia. Aí eu ia lá na terreira e perguntava o que que era. E eles me davam uma explicação besta lá, dizia que era uma pessoa que estava me protegendo. Disse que protegendo, você tá me assustando, não deixa eu dormir. Mas que baita proteção, tio. Ô, Ivan, tu se sente livre, Com certeza. liberto. E assim, hoje tu estás em uma igreja, né? E as igrejas, de uma maneira geral, são criticadas pelas suas doutrinas. O Drogo falou um pouco das regras, né? Como é que tu se sente hoje com relação a isso? Tu é obrigado a alguma coisa? Ou o que tu faz é o quê? O que te motiva, por exemplo, a estar numa igreja hoje? O que me motiva a estar na igreja são as próprias pessoas que estão ali, né? E aquele momento ali de oração em conjunto com a comunidade, de poder estar perto, de poder conversar, de poder também trazer isso para o dia a dia, né? Porque a igreja, o que eu entendo da igreja é que somos nós. Então, estar na igreja, na verdade, a gente ficou agora, por motivos nossos, pessoais, a gente ficou quase 1 mês e meio sem ir na presbiteriana, mas isso não nos afastou de Deus. Aliás, isso, Muito bom. cada dia a gente está sempre perto de Deus. Que legal. A gente se sente liberto, porque quando tem um problema, o que a gente faz? Baixa a cabeça, joelhinho no chão e ora. E é isso. Qualquer hora do dia. Tem um problema, agora tem a quem recorrer. Seja, essa semana a gente estava ali, logo depois do casamento, a gente sofreu alguns ataques. O que a gente fez? A gente criou um grupo, o Ricardo e a Renata, disse que vamos orar. A gente tem que orar, porque estão nos atacando. A gente precisa da oração de vocês. Isso é liberdade. Não tem regra. Sabe qual é a regra? Tem que orar. Só isso. Amém. Tem A igreja não está num lugar, né? Ela acontece. Né? Ela Acontece. acontece Se reúnem em ali, né? nós, através Aqui de tem uma nós. igreja, né? Exatamente. E Ivan, talvez não, com certeza, muitas pessoas estão assistindo e estão se identificando, talvez algumas que ainda não estão conectadas na igreja, ou pessoas que estão indo na igreja, mas às vezes passam por uma macumba na esquina e se sentem com medo, se sentem oprimidas, ou pessoas que veem vultos, pessoas que ouvem vozes, pessoas que têm os filhos passando dificuldade, que não conseguem dormir nos seus quartos porque vê alguma coisa e não consegue porque vê monstro, Acorda porque assustadas. chora, acorda assustado. E essas pessoas muitas vezes estão desesperadas, não sabem o que fazer, estão relativizando essas coisas. O que você falaria para essas pessoas? Que mensagem você daria para essas pessoas? O que você acha que essas pessoas devem fazer? Que ajuda que elas devem procurar? Que recado você daria para elas? Olha lá para aquela câmera e fala para elas. Eu diria que, pessoal, assim, você está com medo, está recebendo ataque, não sabe o que é ataque, né? Primeiro começa a orar. Ora em nome de Jesus, que é o nome mais forte que a gente tem. Amém. Procura, se tu não conhece, se tu não sabe, procura alguém que sabe, um pastor, uma pessoa que frequenta a igreja, né, igreja cristã, que conhece Jesus na intimidade. Porque às vezes a gente pensa que conhecer Jesus na intimidade é difícil, mas ele está escrito ali na Bíblia, agora não vou saber qual é a passagem, mas está escrito, vem do jeito que tu tiver, vem desse jeito, que eu vou te receber. E o que eu quero dizer com isso? Pessoal, não vai ser na hora tu vai conseguir vencer aquela batalha, como eu falei aqui, mas vão ter outras batalhas. Se tu tá recebendo ataque, teu filho, tua esposa, seja quem for, vai voltar, só que tu vai estar protegido. Essa que é a diferença. Então, assim, se tá recebendo ataque, procura entender como combater. Mas qual é que é a arma mais forte? O nome de Jesus. Amém. Ricardo, como é que é aquela... eu fiz muito essa oração quando eu precisei, que até foi o teu primo que me ensinou. Eu visto a couraça da justiça, o capacete. Assim, a armadura de Deus, né? Efésios. O capacete da salvação, a couraça da justiça, A espada da fé. o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, que é entender a Bíblia, né? O escudo da fé, que é o que te protege, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos.
Essa é a armadura de Deus. Essa Vista funciona. se diz. Mas essa funciona com fé, tá? É aí que tá. Só funciona se tiver fé. A Só chave funciona se tiver fé. do nome de Jesus é a fé. Porque, claro que o nome de Jesus é sobre todo o nome. Mas ele foi dado para aqueles que creem, né? Não adianta você crer na Umbanda e pedir pro Jesus sem crer em Jesus. Ele não é um amuleto. Ele não é um amuleto. Ele não é a palavra mágica do Harry Potter. É. Aí que tá. Isso. E A tem uma fé coisa é que tu falou aí agora, desculpa te interromper, Por favor. que é o seguinte, não adianta tu tá com Jesus e tá com a Umbanda. Cara, eu ia te E- perguntar isso. E não adianta tu acreditar em qualquer outra coisa, seja simpatia, tu te vestir de branco pra passar o ano novo, tu botar a cueca amarela pra passar, pra ganhar dinheiro, Pular tu 7 botar ondas, tá? 7 ondas, tu não passar embaixo da escada. Isso tudo, cara, isso não existe. Nada disso existe. Então, assim, esquece isso aí. E cada vez que tu fez isso aí é um pecado, tá? Tem que pedir perdão. É, Jesus, ele é rico em amor, mas ele não divide o trono. Né? Por uma questão óbvia, né? Ele não divide o trono porque nosso coração não conseguiria entender isso, assimilar isso. Ele não divide o trono para que nós consigamos entender e assimilar quem está no trono. Né? Ô, Drogo, eu queria explorar só um pouquinho isso aí, porque a gente tá chegando no tempo do fim já. Na verdade, já precisamos encerrar, mas eu queria fazer mais uma pergunta pro Ivan, exatamente nesse sentido, cara. Eu tava aqui já pensando e tu falou, eu acho que o Espírito Santo contou com a gente, né? É óbvio que a gente vê isso como incompatível. O Evangelho, né? Ou uma pessoa cristã e a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, alto ou baixo, né? Como que tu acha que a pessoa que se diz católica e vai lá tomar passe, isso tá certo, tá errado? Isso acontece? Acontece. A pessoa é porque ela confunde, né? Ela confunde vamos lá, a Igreja Católica não dá passe. A Igreja Católica abençoa, assim como a evangélica. Uhum. É claro que, enfim, não vamos entrar nessa discussão agora, mas não existe passe. Existe a bênção de Deus. Como é que tu recebe a bênção de Deus? Declarando Ele como o único Salvador. Sim. É único, não tem outro. Quando tu vai lá e quer receber um passe, que passe? Passe de quem? Uhum. Passe do Espírito? Passe do Santo? Santo, todos nós somos santificados. Então, assim, que passe é esse, né? Então, é isso que a minha resposta é bem clara. Não tem passe, não tem nada. Tem só Jesus. É o único que pode te salvar. Através da oração, através da palavra de Deus, através do devocional, através da oração em família, tem N possibilidades de tu receber a bênção de Deus, não o passe. Seja o católico, não confunde as coisas. Não tem nada. Pessoal, qualquer coisa que tu procurar que seja diferente da bênção de Deus, não é Deus. Simples assim. Não é. Para mim tá muito claro. Até deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Esses dias lá em casa, a gente ainda tinha uma imagem. E aquilo ali tava me incomodando bastante. A minha esposa sabe disso. A Jéssica e toda aquela imagem ali, que era de uma santa. E ela se converteu também ao evangélico, né? Saiu, vamos dizer assim, deixou de ser católica e passou a ser evangélica, né? Acreditar somente em Deus. E aquela imagem ali ainda, não faz sentido isso. Uhum. Quando ela ficou em dúvida, batalha. Começou a batalha. Por quê? O inimigo espera o momento certo. Ele sabe a hora de atacar. Então, batalha espiritual. O que aconteceu naquele dia? Passou uns 2 dias, acho que foi, ela entendeu isso. E aí ela pediu para eu botar fora, porque ela não tinha coragem, porque ela tinha ganho da mãe. Mas por que eu cheguei nesse ponto? Quando eu tive vamos dizer, uma consultoria com o pastor Juliano falando sobre... Aí, pastor Juliano, vem dar uma consultoriazinha aí. Não dá pra chamar de coach, não? É o coach Juliano agora, coach Juliano. Coach espiritual. Ele vai rir quando vir isso aí. Cara, naquele dia ele me contou tanta coisa que eu não sabia, cara, sobre as imagens,
Nossa, quantidade de imagem que eu tinha dentro da minha casa de coisa lá. Buda, Só um que, monte de coisa. só que Um tava monte de tudo porcaria. escondida, cara. Eu nem lembrava. Por quê? Porque pra mim eu tava salvo já. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu tô salvo. Só que eu me esqueci daquilo. Tava dentro do armário, guardado dentro. E ele faz isso, né? O inimigo. Ele faz tu esquecer também. Ele disse, não, deixa ali guardadinho. Por quê? O pastor, até doutor virou, né? O pastor Juliano me contou que, cara, se tiver lá dentro e tu não tiver ainda fechado essa porta, pedido perdão pelo pecado que tu cometeu, de estar acreditando em outra, né, em outra coisa que não Jesus, tu precisa resolver isso. Quando eu cheguei em casa, eu botei todas aquelas imagens fora e ficou só a santa. Mas, respondendo a tua pergunta, não tem passe, tá? Não existe isso. Qualquer coisa que tu vai tomar lá, tá fugindo do que tá escrito na Bíblia. É que tem um manual para nós que é muito fácil. Começa a ler a Bíblia e vê se diz lá que Santo Precisa. Expedito resolve o problema. Que passe resolve o problema. Que vai lá no trabalho, tu oferecer alguma coisa e tomar umas cachaças lá de noite com a entidade vai resolver alguma coisa. Não vai. Isso não diz na Bíblia. Se não diz na Bíblia, é porque não funciona. Sensacional. Sensacional. Simples assim, eu diria. Simples assim. Sensacional. Ô, Ivan, sabe que o Tronocast surgiu e a mensagem, a palavra que veio para nós quando a gente montou o Tronocast foi Apocalipse 3, 20, 21. E eu creio que ele tem muito a ver com a tua história. Né? Que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Né? Então, Amém. Jesus é aquele que bateu na tua porta E você abriu. e você abriu. Muitos não abrem. Mas o Espírito tocou no teu coração naquele momento, tu abriu a porta para que Jesus entrasse. Amém. E ele entrou e está contigo, velho. Está contigo sentando todos os dias, né? Contigo, com a tua família, né? Com a Jéssica que está aqui. Já está ali embaixo de Deus. Ele também tocou na porta dela, ela também abriu. Também abriu. Então, olha só. E eu vejo, e eu preciso comentar isso aqui, eu vejo quanto tu, Ricardo, e a Rê tem sido usada por Deus, por Jesus, para levar Cristo para essas pessoas que estão próximas de vocês, né? Então, dá para ver, porque a tua casa é um celeiro, né? Que Jesus tem usado para transformar a vida de pessoas, né? Para transformar famílias, né? A Renata é uma bênção, né? Quantos grupos ela dirige, de mulheres, de meninas. Minhas filhas estão na tua casa, minha esposa está na tua casa, né? Então, como é bom, cara, como é bom ver isso crescer através de uma casa, de alguém que foi crescido na igreja e às vezes tem aquele estigma, né? Cresceu na igreja, daí nunca tem, né? Talvez não tenha um grande testemunho ou uma conversão maravilhosa como tem a do Ivan para compartilhar. Pastor Messias uma vez foi num churrasco lá em casa que eu fiz para ele, para a família, Pri, o Junão e os meninos. Ele disse, esta casa aqui é uma agência do reino. Agência do reino, muito bem. Então minha casa é uma agência do reino, cara. Então eu fico muito feliz, cara, assim, com o que Deus tem feito através da tua vida, da tua família, da tua casa. E o Ivan e a Jéssica e a Heleninha são prova disso, né? Prova de pessoas que têm se dedicado a mostrar o que Cristo é de verdade, né? Sem rodeio, sem regra, né? Sem máscara, sem maquiagem, mas um Jesus que vive, que acompanha as pessoas, que está do lado, que está nos momentos bons, nos momentos ruins, e que simplesmente fala o que é simples. Né? Muito bom. Obrigado, glória a Deus, cara, na verdade, é Amém. isso aí, falei no início, né, um orgulho pra mim, mas mais que isso, é a alegria poder compartilhar, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então pensa a festa, os dias de festa que teve quando esses caras aí saíram da Umbanda e vieram pra cá, né, a Jéssica já tinha Jesus no coração, só tá se aproximando dele agora melhor, mas o Ivan veio lá, como ele mesmo tá falando, né, veio da escuridão, das trevas e hoje veio pra luz, né, festa, alegria. E a gente vibra aqui também. Vibra lá. E vamos lá. Assim como o Ivan, vem mais. Tem mais uma coisa para falar, Ivan. Ó. Não é por acaso. Né? Como o Drogo falou também um pouco, a gente falou, muitas pessoas passam pelo que tu passou. Ou passam ainda, já passaram, ou talvez vão passar. E eu tenho certeza que este é talvez um dos teus ministérios. Né? Sim. Levar toda a tua experiência, teu discernimento espiritual, para que Com mais certeza. pessoas tenham esse discernimento que tu tens hoje. Sabe? Amém. Vai ser.
A gente Já tem profecia disso já aí. tem, já tem profecia disso aí. Já recebi essa palavra. Já tem semana, o que faz aquilo? 2 semanas, né? Um amigo meu tava aí de Pelotas, padrinho do meu casamento também, assim como o Ricardo. E o William se dobrou lá na igreja, né, cara? Ali, e vou te dizer, espiritismo também estava lá do outro lado, e mais importante agora, curioso, é que não só ele, como o outro padrinho, o Vicente, o Vicente, cara, depois daquele dia, Ricardo, que a gente saiu ali na noite da despedida de solteiro, Pedi de solteiro que do ele Ivan, a achou gente foi que- jogar sinuca. eu Eu tomei um suco. Aliás, os 3 sucos. E o A Vicente verdadeira achou que nós despedida. ia pra bebedeira, sei lá quantos chopp ele tomou ali, né? Mas enfim, não é esse o ponto. O que que eu quero dizer com isso? Quando voltou pra casa, ele me falou que... Porque o que que aconteceu lá no casamento, né? Eu falei de Jesus, falei brevemente, mas falei. E tenho falado com ele muito sobre isso, assim como... Por que que eu digo isso? Porque o Vicente, cara, como eu e a Jéssica a gente fala, ele é um filho. Porque ele morou comigo muito tempo, mas ele tem uma alma de criança e ele confia muito em mim. O que eu falo pra ele é uma verdade. E assim como ele confiou, ele foi lá na terreira, agora ele tá confiando em mim pra vir pra Jesus. Porque essa semana ele veio perguntar pra mim o que que era, como é que era, o que que mudou, por que que eu tô tão diferente, por que que eu não bebi naquele dia, o que que tá Você é mudando uma na minha referência vida. pra ele. Exato, eu sou uma referência pra ele. E Exato. olha como eu usei não por culpa minha, né, mas usei essa referência errada durante um momento quando levei pra terreira, mas agora eu tô trazendo ele pra cá. Isso. E o William é a mesma coisa. Exato. Então assim, o ministério ele tá acontecendo a cada dia que passa. Amém. Todos os dias a gente Isso. consegue, e é simples, né? Por quê? Só começa a falar e mostrar, e não tem muito mistério. Né? Você vai vivendo Viver, e né? as pessoas É viver. começam a ver Jesus em você de maneira natural. E isso é lindo. Continue. Eu tenho visto. Que bom, né? De estar em 4 homens aqui. Faz tempo que a gente não tem uma mesa assim. uma com- mesa cheia, né? né, de homens ainda. Mas eu tenho sentido, cara, que a gente tá naquele momento de Moisés morreu. Compartilhei essa semana, né? Moisés morreu. Somos Josués. Né? E fomos incumbidos de entrar na terra prometida. Né? Então nós somos aqueles que vamos passar o Rio Jordão, que vamos dar 7 voltas em volta de Jericó, não é? Que vamos soar as trombetas e vamos conquistar. Descer a lenha. E vamos conquistar. Chegou a hora da conquista. Amém. Amém? Amém, amém. Ah. Glória a Deus. A profecia lá que Isso aí. nós recebemos diz que eu vou falar pra multidões. Bom, Já tá falando, já tá já se tá falando. falando, Agora, virtualmente aí já vai ter um monte de gente, um bocado de gente ouvindo. E Mas muita é lindo, gente, né? e muita gente vai perder o medo de passar por uma macumba ouvindo você. Vai saber o que Tomara, fazer. Muita gente vai ouvir você e vai aprender o que fazer quando passar por uma macumba. Deixa eu... Porque, olha, eu vou te dizer, muita gente não sabe, muito crente não sabe. Atravessa a rua, né, Drew? Atravessa a rua. Medo. Esses dias, o ano passado, a coordenadora da escola me chamou para uma conversa. Eu pensei assim, nossa, o que a minha filha fez? Ela me chamou porque ela não sabia o que fazer, porque toda manhã que ela chegava, às 6:30 da manhã, tinha uma macumba na porta da escola. Com coisas infantis, brinquedos, balas e uma boneca com uma tesoura enfiada na barriga. Meu Deus. E ela desesperada, começou a chorar falando comigo. E eu comecei a instruir, eu falei assim, tu crê em Jesus? Ela, creio. Então, eu falei, então é mais fácil. Nós vamos fazer um compromisso aqui, eu e tu. Beleza? Aí fizemos um tempo, aí um dia ela me chamou e falou assim, não teve mais. Falei, glória a Deus, vamos glorificar, vamos agradecer, vamos. Então agora a gente vai fazer uma nova campanha de gratidão. As pessoas não sabem. As pessoas vão ouvir de ti e vão saber o que fazer. Eu creio nisso. Obrigado. Drew. Amém. Amém. Ivan, quer falar a última coisa aí? Precisamos fechar esse podcast, senão já virou um seminário aqui. Não, cara, acho que Um só longa-metragem, né? agradecer É uma longa-metragem. vocês. Né? Só agradecer vocês pela oportunidade, né? Agradecer não só por estar aqui, mas pela presença, né, de vocês 3 que são cristãos, homens de Deus, e eu me espelho muito em vocês para continuar esse aprendizado, né? Eu volto a dizer, eu sou um bebê e tenho muito a aprender com vocês. Então, obrigado por esse convite hoje, por poder compartilhar a minha história, e espero que eu possa ter ajudado muita gente.
Amém. Não tenho dúvida Vai disso. Né? ajudar. Com certeza. Drogão, mais uma vez, mano. Drogo já é Privilégio. host, né? Tomou conta lá dos episódios do Já é roça. Ressurgência, né? Se você quiser Privilégio. acompanhar aí boa parte dos episódios do Ressurgência Obrigado, irmão. foram Privilégio. gravados por este pequeno host, pequeno grande Grande host. coração. Foi um privilégio, foi um privilégio. E E o uma Ricardo? grande responsabilidade. Tivemos que ir embora ali nos últimos dias, né, Ricardo? E aí, isso Drogo, é- vai ter que tomar conta aí, Drogo, pode deixar comigo. Deixou o equipamento, né? tudo pra ele trazer sozinho, foi ótimo. É. Maravilhoso. E Ricardo, mais uma vez, né, cara? Muito bom dividir essa mesa com você. É, cara, é um É, prazer. Eu queria não deixar de citar aqui o nome do William e do Vicente, que eu conheci, né? Já conheci há uns anos aí, mas estamos esperando vocês também na família cristã, viu? E nessa mesa. Essa chamada aí é de vocês. A hora que vocês fizerem aqui, vem pra cá também. Mas depois que vocês aceitar Jesus de verdade. Vai ser Então, incrível. a vida Olha. é isso, dobre seu joelho. Agora aí, quando estiver ouvindo, dobre seu joelho aí e fala, Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador, igual do Ivan. E espero a tua vida mudar. Amém. O Williams e Vicentes por esse mundo, isso serve pra Igual. você também, tá bom? Williams e Vicentes, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vanzão, sensacional, irmão. Valeu. Sensacional. Obrigado. É isso. Renata Porto, muito obrigado aí nas câmeras, dirigindo aí todos os nossos vídeos, muito obrigado. Jéssica, já falamos, obrigado também pela presença, é uma honra receber você Obrigado aqui. por deixar o Ivan vir. É. E você é que isso. viu esse conteúdo... Que, tô Não, falando? pode continuar, querido. Posso Esse contar? encerramento é seu, todo Então, seu. então, obrigado. Você que viu esse conteúdo, achou relevante, né? De repente tem alguma pessoa aí que está passando por essas visões aí mais aterrorizantes e acha que esse conteúdo é relevante, não esqueça de compartilhar, ok? Não esqueça, Jesus é o nome sobre todo nome. Deus te abençoe. Fique com Deus.